Por que parece que a nossa pele envelhece mais no inverno? Esse é o nosso bate-papo de hoje. Eu sou o farmacêutico Pedro e eu tô aqui com minha colega farmacêutica Natiele. E hoje no Pílulas do Conhecimento a gente vai debater esse tema. Então, por que a nossa pele tem esse aspecto muitas vezes, mais ressecado, a gente não consegue manter uma hidratação? Mas Nath, o que muda na pele durante o inverno? Bom, principalmente aqui na região sul, onde a gente tem um inverno um pouco mais rigoroso que no resto do Brasil, a gente tende a ter mais umidade, tomar banhos mais quentes, tem a questão do vento também, a água, quando a gente usa temperaturas maiores não consegue reter essa hidratação, e eu acredito que essa principal mudança de temperatura acaba fazendo isso com a nossa pele. Sim, também acho que vale ressaltar que no frio a gente fica um pouco mais preguiçoso, né? Então aquela rotina de skincare que talvez a gente tenha mais no verão, de aquela disposição de passar um hidratante, tu quer logo colocar a roupa, porque tu não quer ficar passando frio, então acho que a gente também fica com um pouco mais de preguiça, né? Assim, às vezes de manter essa rotina. E por conta disso a gente acaba não... Como a gente não faz uso tanto, talvez, de hidratantes de forma tão corriqueira, junto com o banho mais quente que tu comentou, junto com o vento, a gente acaba deixando a barreira cutânea mais sensibilizada, né? A gente então aumenta essa perda de água e aí começa a aparecer ressecamento, coceira. Olha, eu vou confessar que eu também fico com um pouquinho mais de preguiça, então assim, se não tiver o meu hidratante de banho, eu acabo não usando hidratante. E às vezes também um erro nosso é tentar manter os mesmos cuidados com a pele que a gente tinha no verão, porque agora, a pele, às vezes tem pessoas que notam e dizem assim, não preciso hidratar, porque a minha pele no inverno às vezes fica, não fica tão ressecada ou fica um pouco mais oleosa, mas aí tem que realmente adequar esses cuidados com a pele de acordo com a estação. Sim, isso que tu falou do hidratante de banho, eu sou extremamente suspeito, porque eu realmente não tenho paciência para passar hidratante, né? E eu, com o passar da idade, que a gente vai... Deixa abaixo. né, abafa. Eu comecei a fazer uso de hidratante de banhos porque eu comecei a perceber a minha pele mais seca. E pra quem não sabe, pele seca coça. Então a gente acaba coçando e essa coceira acaba, dá um certo vício. E regiões como cotovelo, joelhos, canela, eu comecei a perceber que estava começando a descamar. E como eu não tenho paciência para passar creme pós-banho, então eu comecei a usar hidratante de banhos e foi assim, me ajudou muito. Tá ali no banho, tá no quentinho, aplica, enxágua, é fácil, é prático, traz o resultado, que eu busco. Então é uma boa dica. Pedro, e agora uma dúvida que muitos clientes às vezes enviam, nas caixinhas da Farmatec é: peles maduras, 40 a mais, quais os tratamentos e os cuidados que a gente deve ter nessa época? Então, como a gente estava conversando antes, como a pele já fica mais sensibilizada por conta da água mais quente, do vento e da própria temperatura mais fria, e a pele 40 a mais, ela já começa a apresentar outros sinais fisiológicos. Como a perda, degradação do colágeno, da elastina. Então a gente até brinca, que depois dos 30 tem que cada vez mais cuidar, porque assim aumenta a cada ano mais essa perda de colágeno. Infelizmente, ainda bem que a gente tem várias maneiras de cuidar disso. É verdade. A gente pode pensar, então, assim, a pele já está mais danificada, mais sensibilizada. Então, apostar em cremes mais densos, um pouco mais hidratantes. Peptídeos, se a gente for falar de perda de elasticidade, de linhas finas, que os peptídeos, eles estão nesse boom, mas eles têm embasamento, funcionam. A gente pode apostar, quando recomendado, numa clássica tretinoína, já que a gente também tem menos sol, então a pele, a gente pode trabalhar com esses ativos que são um pouquinho mais sensibilizantes, já que não é verão, a gente não vai pra praia. Então, não vai ter a exposição solar, é um risco de hiperpigmentar. Exato. Então, assim, o que eu apostaria, Um creme mais denso, mais hidratante, com manteigas, com óleo de girassol, peptídeos, de repente a tretinoína, como eu falei. Alguns clareadores, até justamente pra gente já começar a preparar a pele pro verão.
Cuidar muito bem como é que a gente vai lavar esse rosto, Uhum. né? A gente sempre fala dos sulfatos, né, que acabam removendo ainda mais a barreira cutânea, né? Então a pele já tá sensibilizada por conta do frio, mais a idade, aí tu vai lá e coloca um sabonete bem abrasivo, aí tu acaba com a barreira cutânea. E uma dica que eu gosto de dar para todo mundo, que eu tento fazer sempre, gente, ninguém vai estar tomando banho frio, né? Então, assim, tenta lavar o rosto na pia do banheiro, não lava na mesma temperatura que você está tomando banho. Então, deixa, né, no banho, tenta lavar o cabelo, não pegar tanta essa água mais quente no rosto, porque assim eu acho que é uma dica fácil de fazer, super útil, e aí já combina com um sabonetinho adequado para o teu tipo de pele, né? Não que faça essa limpeza muito abrasiva, assim como o Pedro falou. Sim, essa é uma boa dica, inclusive uma das coisas que a gente pode pensar assim, em termos de temperatura de banho é assim, o banho não tem que ser quente, né? A gente tem que estar numa temperatura em que a tua pele tolera, né? Se tá quente demais, tá te machucando um pouquinho, é porque tu passou da temperatura. Não pode sair muito vermelho, Não então, do pode banho. sair muito vermelho, exato. Mas o frio também não é desculpa para não tomar banho, tá? É verdade. E Nath, no inverno, assim, quem tem rosácea e hipersensibilidade, o que que tu me indica? Bom, não vou mais bater na tecla de altas temperaturas, né? Todos os cuidados que a gente tem já com a pele tem que ter redobrado com peles sensíveis e principalmente com peles com rosácea. Então, a pessoa que tem a pele mais sensível, ela deve evitar desde produtos com perfume, né, com essência, com cheirinhos na formulação, porque pode desencadear quadros. E aí, essas pessoas que têm essa condição de pele têm que ter cuidados não só com isso, né? Não só com água mais quente, também os produtos que vão usar. Por exemplo, a gente falou sobre, né, os retinóides para as peles maduras. Mas aqui talvez não seja uma alternativa, tem que usar um retinoide-like, né, para cuidar. Então a mulher 40 a mais de pele sensível vai ter cuidados bem diferentes, bem distintos. E outra coisa importante também, que não está somente nos cuidados com a pele, quando eu estou falando de rosácea, é importante a gente cuidar desde a alimentação. Então às vezes, né, vai tomar um caldinho, quer colocar uma pimenta, já não vai poder, alimentos muito quentes também, até mesmo a bebida alcoólica pode desencadear aquele, né, processo inflamatório da rosácea. Então é bem importante, assim, às vezes até que dar uma maneirada no vinho. Pois que é eu tão tava próprio pensando pro frio. justamente nisso, que tristeza, né? Ter que cuidar o vinho no frio. Sim, o vinho, ele é nessa riqueza de taninos do próprio álcool, né? Vai gerar o processo inflamatório, a pessoa acaba ruborizando mais, né? Às vezes, dependendo do grau da rosácea, pode gerar pápulas, né? isso, né? Feridas, então a gente realmente, infelizmente, tem que dar uma cuidadinha nas coisas gostosas também. Mas pode fazer, né? Tem hoje no mercado uma ampla gama de ativos e também produtos para esses cuidados para peles sensíveis. Então a gente tem muitos ativos, desde o sabonetinho, né, para fazer uma higienização para esse tipo de pele. Tem que cuidar algumas coisas, mas tendo um cuidado adequado, eu acho que é bem possível manter controlado e poder aproveitar as melhores coisas do frio. Isso é verdade, né? A gente apostar em formulações mais hidratantes, formulações anti-inflamatórias, formulações que tenham pantenol, manteigas, alfa-bisabolol eu sou bastante fã, porque a gente já tem bastante respaldo a nível de literatura, a gente foge daí dos corticoides, que talvez de início sejam interessantes, mas a gente sabe que o uso prolongado não é legal. Né? Então, né, todas essas dicas que tu comentou, acho que são bastante úteis e para o pessoal que tem nessa hipersensibilidade, essa rosácea, poder passar o inverno com mais qualidade, né? Isso aí. Então, Pedro, baseado em tudo que a gente falou, vamos destacar quais os erros mais comuns que a gente comete, né, como um todo, assim, no inverno. O que tu acha? Acho que os erros mais comuns são água muito quente, né? Então, que a gente tem que cuidar a questão da temperatura. A gente tem que cuidar o tipo de sabonete que a gente vai usar, né? Assim, se a gente estivesse falando de verão, em que tem até que a gente usa mais protetor solar, né? Reaplica mais vezes, transpira mais, tem mais sebo no rosto,
até faz sentido a gente apostar num sabonetinho que remova um pouquinho mais essas impurezas. No inverno, não, porque eu transpiro menos, produzo menos oleosidade e muitas pessoas que não deveriam, mas a gente sabe que acontece, não usam protetor solar. Então eu tenho menos camadas no rosto, né, para ser removido. Então, de repente, usar um sabonetinho mais suave no inverno. Acho que apostar no produto certo também de acordo com a época, né? Porque como eu falei antes, agora no inverno eu tenho a necessidade de hidratante de banho. No verão eu já não sinto essa necessidade. Mas isso não significa, por exemplo, pele oleosa, né? A pele oleosa, então, ela fica isenta de cuidados, né? Não, na verdade, a gente sabe que remover demais o sebo acaba dando efeito rebote. Então, ela também precisa de uma hidratação. Então, a gente saber o tipo de pele e apostar em cuidados mais específicos, né? De acordo com aquilo que o paciente apresenta, né? Exato, e gente, cada pele é única, né? Não é porque a tua blogueira, aquela pessoa que tu segue, que tu confia, passa uma lista de produtos que você vai ter que necessariamente usar todos, né? Por exemplo, às vezes uma formulação que pode funcionar muito bem para mim, não vai funcionar para o Pedro, e tá tudo bem, porque cada pele é única. Então, para ajudar quem está assistindo, qual seria a rotina de hidratação eficiente para essa época? Então, a gente, né, já veio comentando várias coisas, mas acho que a gente pode fazer assim, o que eu sempre digo, feijão com arroz bem feito funciona. Né? Justamente aquilo que tu falou, a blogueira indicou 10 produtos para usar, né? Aí a gente vai lá, compra, enche a prateleira e vira item decorativo. Né? As pessoas às vezes não... Quem já não tem o hábito, é muito difícil começar com 10 produtos. Quem já tem o hábito já é difícil, imagina quem não tem, né? Então, eu acho que assim, fazer uma limpeza eficiente, né? Evitando então sabonetes muito abrasivos, né? Evitando água quente. Lavar o rosto 2 vezes ao dia, né? Manhã e noite. Remover a maquiagem. Isso é fundamental, a gente não dorme de maquiagem. E então, fazer remoção da maquiagem, lava o rosto, remove a maquiagem bem direitinho com demaquilante de preferência. Seguido, a gente pode aplicar, por exemplo, um sérum, né, e um hidratante por cima, agora especialmente por conta do frio, e o protetor solar. Tá? Então, assim, um feijão com arroz bem simples, que a gente pode fazer, e de noite repetir esse mesmo passo. Sem o protetor solar. Sem o protetor solar. Então não precisaria de, né, a gente está falando de 4 produtos. 4 produtos. Né, sendo o suficiente, podendo repetir. E também, gente, não vamos esquecer do restante do corpo, né? Porque a pele resseca, descama. Então, a nossa super dica de hoje também foi o hidratante de banho, né? Mas eu tenho costume, tenho o hábito, posso passar um hidratante depois? Pode, mas não pode deixar de passar nada. Então, até para a pele não ressecar, não descamar. E eu acho que essas são as principais dicas. Espero que, se você não siga ainda, né, comece a seguir e nos siga também em todas as redes sociais para acompanhar as dicas de pílulas de conhecimento que a gente traz.